Olá, pessoas lindas! Como vocês estão? Estão nessa sexta-feira maravilhosa, chuventa e pré-dia dos namorados. Aquele momentinho tenso para quem está enrolado e ainda não sabe em que situação se encontra, com um rolo. Uma situação bacana para quem está namorando e uma excelente oportunidade para quem está casado, porque é sempre bom a gente relembrar o tempo de namoro, né? Quando a gente está casado há um tempo. Bom, meu nome é Júlia de Camargo, para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez. Eu sou oraculista, trabalho com tarô de Marsella. Sou também analista comportamental, sou consultora de desenvolvimento humano, sou pesquisadora na área das emoções, especialmente com relação ao amor. Foi a minha temática de mestrado, inclusive. E amanhã eu vou dar uma super aula para o Dia dos Namorados, que serve tanto para as solteiras que querem ter um relacionamento, criar condições de ter um relacionamento melhor, quanto para as que estão num relacionamento e querem melhorar esse relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente vai para um relacionamento carregando uma série de bagagens muito nocivas, né? Que impedem que o relacionamento de fato flua, frutifique, que vocês se abram um para o outro, né? E nós, mulheres, a gente carrega não apenas questões nossas, mas da nossa ancestralidade. Então, eu vou fazer uma abordagem muito diferente, assim, do que é dito em geral nesses cursos ou nessas lives, nesses aulões ou masterclasses, né? Por aí com relação a relacionamento. Hoje eu tô ótima. Vai ser uma abordagem holística, né? De cura primeiro de dentro para fora. Então, muito obrigada, Flávia. Te espero amanhã. Eu tô empolgadíssima com essa aula, gente, sério. Eu tô assim, sinto que vai ser muito legal. Quem for fazer a aula, lembre-se de estar com um espelhinho, tá? Eu tenho um espelhinho aqui que eu uso pro meu processo de reconsagração do ventre, né? E para várias outras dinâmicas. Olha o meu espelhinho de gatinha. Mas serve um espelhinho de mão mesmo, se você não tiver nenhum outro espelho que seja assim portátil, tá? Mas é importante vocês terem um espelhinho amanhã com vocês, porque a gente vai fazer várias dinâmicas. Eu tô testando todas essas dinâmicas, tá, gente? E tem sido muito impactante para mim, mesmo eu já tendo feito essas dinâmicas algumas vezes, tá? Bom, posto isso, vou falar sobre a energia dessa semana. Lembrando que no YouTube eu coloco no descritivo do vídeo o tempo né, do vídeo com relação a cada carta. Então, se você não quiser assistir o vídeo todo, você basta clicar em cima do tempo e você vai então ser direcionado para o momento do vídeo em que eu falo daquela carta daquele dia específico. A gente está saindo, né, de um momento de lua minguante na semana passada para lua nova. Foi uma semana astral bem intensa, né? A gente teve mais um eclipse que dessa vez trabalhou com o lado masculino. O eclipse lunar trabalhou o lado feminino e a nossa relação com a nossa mãe botou todas as sombras conectadas ao feminino para fora, né? E o eclipse solar tá botando para fora as questões, as sombras relacionadas ao masculino e à figura paterna, tá? Então, a gente está vivendo um período em que ninguém tá ótimo, né, gente? Mas ao mesmo tempo tá, porque esse botar essa nhaca toda para fora faz parte do nosso processo de cura, tá? Em direção a uma humanidade muito melhor.
E a gente está agora no período de nova indo para crescente. Só que essa semana passada foi uma semana, essa semana agora que está terminando hoje e começando hoje também, né? Termina às 6 horas da tarde e começa às 6 horas da tarde. Ela foi uma semana de muitos términos, né? De muita intensidade, muitas crises, né? E isso provavelmente vai se estender para a semana que vem, porque os processos continuam a acontecer, especialmente quando a gente tem um eclipse. O eclipse ele catalisa esses processos internos e agora vão agir sobretudo sobre os homens, tá? Bom, para essa semana a gente tirou a carta da estrela, não sei se dá para ver aqui. Essa é uma carta que ela fala sobre nós aceitarmos o fluxo da vida, tá? Nos desfazermos das nossas mágoas que a gente fica guardando durante anos às vezes, né? Ai, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, às vezes coisas do colegial ainda a gente guarda, né? Nesses nossos potinhos emocionais que a gente fica carregando para cima e para baixo e na verdade isso nos pesa, né? A gente guarda também experiências sexuais difíceis, principalmente as mulheres. Isso é uma coisa que eu vou falar muito amanhã, né? Assim, com relação a essa... É uma diferença anatômica que faz com que nós, mulheres, a gente... Quando tem um envolvimento sexual, isso tem um peso diferente pra gente, né? E se a gente não se lava, que é a proposta da estrela, se a gente não se purifica, isso começa a contaminar e a reverberar negativamente para toda a nossa vida, tá? Então a estrela, ela fala da gente se purificar, se perdoar, perdoar os outros, perdoar o passado, olhar com benevolência para tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu foi perfeito, né? Tudo que aconteceu foi segundo o plano divino. Essa é a minha crença, se não é a sua, eu respeito, mas a minha crença é que tudo, por mais difícil que tenha sido, foi perfeito do jeito que foi, porque é o que fez que você fosse quem você é hoje, né? Se fosse diferente, você seria outra pessoa, né? E aí a gente tá falando também de um processo de autoaceitação, o quanto que você se aceita, né? E essa carta fala disso e eu vou falar bastante disso no nosso aulão amanhã, tá? Então, a estrela fala desse processo curativo, né? Da gente perdoar o passado, da gente olhar com mais benevolência para o que aconteceu, para a gente olhar com mais benevolência também para nós mesmas, né? Olhando o nosso lado positivo, entendendo, claro, nós não somos perfeitas, mas temos muita beleza, né? No nosso interior, carregamos muita beleza em nós, somos abençoadas pelo mais alto, a gente sempre está protegida, por mais difíceis que sejam as situações e os desafios, nós temos uma proteção divina e os desafios fazem parte. Os desafios são também grandes bênçãos, né? Então, abençoe também todas as dificuldades que já passaram pela sua vida. Ju, seu brinco está pegando no microfone. Ih, meu Deus do céu. Peraí, então. Vou ver se melhora. Peraí, gente. Que hoje bateu a cigana aqui. Ela gosta de um brinco. Melhorou, Flávia? Me fala se melhorou. Meu cabelo também às vezes bate. Pronto, eu vou fazer assim. Melhorou? Espero que sim. Bom, então essa é a energia... Ah, obrigada, viu, Flávia? Essa é a energia da semana, tá? E aí, vamos começar os dias, né? O dia de hoje, que vai de 6 horas da tarde de hoje até 6 horas da tarde de amanhã. Ela é uma carta do naipe de ouros, é o Ás de ouros invertida.
Todos os ases, eles falam de começos, né? E o as de ouros fala, na verdade, de tudo que é conectado à nossa vida material. E é um começo ou recomeço que talvez não seja dos mais prósperos, né? Talvez nesse momento você esteja lidando com dívidas, talvez você esteja lidando com restrições financeiras, talvez você esteja tendo alguém na sua vida que sente que você está em dívida com ela, né? Enfim, é um recomeço indicando uma restrição, uma contração e não uma dilatação. Essa carta, quando ela sai no aspecto normal, ela indica um começo próspero. Agora está falando de um recomeço com restrições. Mas dialogando com a carta regente da semana, mesmo que ela esteja invertida, né? Mesmo que ela esteja invertida, deixe o fluxo da vida seguir em frente, tá? Não se apegue a situações, não se apegue aos vasos que você estava segurando na mão por qualquer questão ligada a conforto. Mesmo que seja difícil, encare e siga em frente, deixe o fluxo da vida seguir, tá? Amanhã, na verdade, de 6 horas da tarde de sábado para 6 horas da tarde de domingo, a gente tem uma carta bem bacana, que é o 7 de copas, tá? E ele fala de uma integração e vai ser bem no horário do nosso aulão, do nosso super aulão do Dia dos Namorados. Então eu sinto que amanhã vai ser um dia de uma troca muito bonita entre uma egrégora que vai se formar ali, que vai trocar, que vai receber informações, que vai colocar as suas perspectivas também, porque fala da sua individualidade ser respeitada por um grupo, né? E amanhã a proposta é exatamente essa, assim, te dar um caminho para que você construa uma vida afetiva saudável, né? Respeitando quem você tendo muito carinho por você mesma, tendo muito respeito pela sua essência, né? Então amanhã vai ser um dia em que a gente vai ser brindado pela integração num grupo, tá? E obviamente isso pode se estender a família, amigos, né? Online, né, gente? Porque a gente tá nesse período chato, porém transformador. Vamos enxergar o copo meio cheio, porém transformador, que é a pandemia, né? Na segunda-feira, na verdade, né, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Olha que interessante, eu jogo com 2 decks de cartas, né, quando eu jogo as cartas da semana. Eu jogo os arcanos maiores para saber a energia da semana, ou seja, só os arcanos maiores, né? E aí eu jogo um outro deck com o tarô de Marsella completo para saírem os arcanos maiores que falam de uma jornada interna e os arcanos menores que falam de afazeres da vida em geral, né? E aí, olha o que saiu de domingo para segunda, saiu exatamente o arcano maior da semana invertido, né? Ou seja, sempre existe luz e sombra. Isso é outra coisa que eu vou falar amanhã também. Nós vivemos num mundo dual, gente. A gente tem noite e dia, macho e fêmea, né? Contração e dilatação. Então, em geral, quando a energia regente da semana, né? Ela apresenta como desafio a ser superado, porque é através dos desafios que a gente cresce, né? Sem desafios a gente é um ego imaturo, despreparado. Então, em geral, a energia da semana apresenta os desafios que a gente precisa vencer, né? Essa semana é uma semana que a gente precisa lutar pelo nosso autorrespeito, tá? Pela nossa confiança em nós mesmas, no nosso poder pessoal, na nossa capacidade
de transformação, no nosso merecimento, a felicidade, né? Porque a carta da estrela fala também de merecimento, fala de você resgatar a tua beleza interior, resgatar a tua benevolência para com tudo, primeiramente com você mesma, né? Então, quando ela aparece invertida, quando aqui é uma vulnerabilidade saudável para você entrar em qualquer relacionamento, você precisa estar minimamente vulnerável, né? Assim, se você entrar num relacionamento, que aliás é o que acontece muito, né? Se você entrar num relacionamento cheio de armaduras, né? Porque você ainda tá muito machucado de uma outra relação e tem traumas, etc. Provavelmente aquela relação ela não vai à frente. Por quê? Porque você não deixa o outro chegar perto de você, né? E não tem como. Ou você abre esse espaço para o outro entrar na sua vida, ou o outro pode passar 3 décadas ali, né, esmurrando a porta e ele não vai entrar, né? E essa carta, quando ela tá invertida, na verdade, ela não fala de você estar fechado, mas ela fala de você poder estar exposto a situações de abuso, né? Então, tem um lado que é uma vulnerabilidade legal, que é quando a carta está bem aspectada, e tem o excesso disso, que é quando você não consegue botar limite na ação do outro com você, tá? Isso afeta o teu respeito próprio, tá? Você não consegue colocar limite na ação do outro, não consegue dizer não. E o dizer não pode ser desde uma coisa que o chefe pediu pra você, a, sei lá, o teu companheiro, o teu marido quer ter relações e você não quer exatamente, sabe? Então, assim, é um dia para você se preservar mais, prestar mais atenção em você mesma, se perdoar por erros, porque a gente erra, não adianta, somos humanas, e perdoar o outro também, mas principalmente se preservar, tá? Depois, de segunda para terça, a gente tem um diálogo entre essas duas cartas aqui. Eu adoro o tarô de Marcélia porque ele é muito visual, né? Então, a gente tem aqui o valete de espadas olhando, na verdade assim, para a estrela invertida. E ele fala, nossa, não, nada a ver, essa postura minha não tá legal. Vamos mudar isso, esse padrão mental tá esquisito, vamos reagir aí, nada de ficar querendo que os outros gostem de mim a qualquer custo, a custo, né, da minha autoestima. Não, pera lá, deixa eu me reorganizar aqui, né? Aí, vamos se reorganizar. Se reorganizou, lindo, que ótimo. No dia seguinte, você vai, inclusive, botar essas suas novas ideias, né? Que a gente vê aqui a espada na mão do valete. E no dia seguinte, você vai ter novas ideias, você vai se propor a um padrão mental mais positivo, porque você conseguiu identificar que você se expor a situações ruins e degradantes para você mesma, que não fazem bem para a tua autoestima, na verdade tem a ver com o que você pensa a seu próprio respeito, né? Qual é o padrão mental que você tem? Se você se acha merecedora de coisas boas ou não, né? Então essa carta vai falar, opa, não, preciso mudar a minha cabeça, vamos mudar a nossa cabeça, né? Essas duas cartas falam da gente mudar a nossa cabeça durante a semana. Então a gente vai estar lutando essa semana inteira com esses dois lados dessa carta, né? Oi, Beth! Que saudade, amiga! Saudade, Beth! A gente vai ter os dois aspectos dessa carta bem atuantes essa semana, né? A nossa recuperação da autoestima e a gente se auto-sabotando, deixando o outro invadir o nosso espaço, deixando o outro nos tratar mal, mas na verdade é a gente que deixa, né? Então, nós temos que cuidar de nós mesmas, né? Esse vai ser
o slogan da semana. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção a semana toda, tá? Só que aí, gente, vai aparecer uma carta de quarta para quinta, que é uma carta um pouco preocupante quando nós temos essa combinação aqui, tá? Essa combinação aqui, que é a estrela invertida e o imperador invertida. Por quê? Porque ela fala de um relacionamento, em geral, de relacionamentos abusivos, tá? Então, fala, o imperador especificamente, ele fala de desrespeito para com o feminino, tá? Em geral, fala de uma figura masculina que não tem muito respeito pelo feminino, que é uma figura ditatorial, que é uma figura pouco respeitosa, que é uma figura impositiva. É uma pessoa horrível? É um cocô do cavalo do bandido? Não. Mas é uma pessoa provavelmente muito orgulhosa e que tem questões com o feminino. Acho que o feminino não é uma coisa que deva ser muito respeitada. E isso, obviamente, cria uma série de problemas. E quando nós temos essas duas cartas conjugadas, elas falam de uma possibilidade de agressão física ou abuso sexual, tá? Então, mulherada, por favor, essa semana tenham muita atenção, tá? De quarta para quinta, não se exponham a situações de risco, tá? Não se exponham a namorados descontrolados, não se exponham a encontros de aplicativo com pessoas que você mal conhece, evitem ruas desertas, evitem situações que nós mulheres sabemos que podem ser perigosas, né? Todas nós mulheres temos o nosso radar ligado em coisas que os homens não têm, né? Que a gente nem adianta explicar muito, a gente explica, mas eles não entendem porque só quem é mulher sabe. Então, eu peço a vocês que de quarta para quinta tenham bastante atenção a isso e não se exponham, tá? Porque a carta que vem, inclusive, de quinta para sexta é uma carta super pesada e é uma carta que aqui a gente vê uma vulva e uma espada atravessando, né? Então, assim, na semana passada, quando eu falei de crise familiar, de discórdia familiar, cara, bateu. Então, essa semana, essa energia de abuso tá no ar. Então, não deem mole, tá? A energia de quinta para sexta é uma energia muito pesada de depressão e desapontamento, tá? É o 9 de espadas. Essa carta, ela é chamada de pesadelo, tá? É uma carta, é uma das cartas mais temidas no naipe todo. Enfim, tem semanas que não são exatamente fáceis, né? Mas às vezes, como a gente tá num momento como em Mercúrio retrógrado, né? E a questão do abuso, né, gente? Falando aqui de mulher para mulher Marisa, a gente sabe que 1 em cada 3 mulheres já sofreu abuso, né? Então, isso é um fato que a gente não comenta, mas sendo mulher, você sabe quão recorrente isso é. E você sabe também como isso nos assombra e a gente, em geral, não fala a respeito. Como a gente está vivendo o Mercúrio retrógrado, pode ser que, né, eu espero que não seja esse tipo de situação, que não aconteça de fato um abuso, mas que talvez algo que tenha acontecido já com você venha à sua mente e possa te causar muita tristeza, né? Porque, enfim, a gente sabe como essas situações marcam, né? Flávia, a gente achou, mas assim, quando a gente tem
eclipse, como a gente teve, né? E um eclipse foi uma semana seguida da outra, né? Foi o eclipse da Lua e depois o solar. Então a gente está trabalhando esses aspectos sombrios mesmo, né? Tanto do feminino quanto do masculino. E o imperador invertido é o aspecto sombra do masculino, assim, porque é a carta que está ligada à figura paterna, né? A imperatriz é a figura materna, é a carta que saiu para hoje mais cedo, e o imperador é a figura paterna. Então, assim, pode não ser um abuso físico, mas pode ser uma figura paterna que, poxa, não foi legal, ou um aspecto dessa figura paterna que não foi legal. Mas é algo que, como é um arcano maior, vai mexer com questões internas nossas, né? Então, assim, às vezes são coisas que aconteceram, e eu não tô minimizando abusos de fato, mas algumas percepções que a gente tem a respeito das coisas, gente, se a gente não se força a mudar, a gente tá lascado, porque você não pode mudar o passado, você só pode mudar a sua percepção a respeito para torná-lo mais leve e seguir com a tua vida, porque você seguir arrastando aquela porcaria pelo resto da tua vida só vai lascar com a tua vida, né? Eu tô falando aqui para mulheres, uma a cada 3 que sofreram abuso. Então, o quê? Uma em cada 3 a gente vai ser infeliz, gente? Não. Aí a gente tem que tomar uma decisão que é estrela de falar, olha, aconteceu, foi uma bela bosta, me marcou, sofri, mas agora eu vou perdoar, e isso porque eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir em frente leve. Enquanto a gente não perdoa o que aconteceu, enquanto a gente não se perdoa e não perdoa o que aconteceu, a gente carrega esse peso e essa depressão, tá? Essa depressão pelo resto da vida. Então aí você vai falar, mas Júlia, não é justo isso, é um absurdo. Gente, a vida não é justa. É assim. Aí cabe a você decidir pela sua própria felicidade ou querer que a vida seja justa, o que não vai acontecer, né? Tem aí criança morrendo de fome, guerra nos países, tá aí, né? Temos um cenário que mostra a vida não é justa. Isso não quer dizer que eu não acredite que ela seja perfeita no plano espiritual. Acredito que tudo tem uma função maior, tá? E eu acredito piamente nisso, mesmo essas situações muito difíceis, porque elas botam o nosso ego à prova, né? Elas botam, por exemplo, o perdão em situações onde há uma injustiça, né? Algo que foi absurdo, foi cometido, é um exercício para o seu ego, né? Para você abrir mão, né, de uma série de coisas que você acha correto, de toda a dor que você passou, mas é um abrir mão para seguir em frente, né? Então, no fundo, o perdão, por mais difícil que seja, ele ainda é uma escolha por você mesma, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante amanhã, porque essa é uma questão muito impeditiva para ter bons relacionamentos, gente. E às vezes a gente vai remeter a situações que aconteceram na infância, tá? Isso é recorrente nos atendimentos que eu faço às mulheres, tá? É recorrente, tá? Então, eu sei que é difícil, a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Sinta-se acolhida, sinta-se abraçada, sinta-se compreendida. Eu falo desse... É um lugar de fala meu, tá? Porque eu faço parte desse 1/3 também. E é isso, eu escolhi seguir em frente, porque eu quero ser feliz, né? Então, é uma escolha, tá? E é uma escolha difícil, às vezes bate na porta a gente lembrar de coisas que não são legais, mas a gente trabalha para ressignificar, tá? Porque, no fim, é uma escolha por nós mesmas. É isso, tá? Então, essa semana
é uma semana que possibilita uma liberação, uma libertação, na verdade, muito grande. Se nós conseguimos nos cuidarmos, não nos permitirmos sermos abusadas e perdoar, tá? Temos tarefas aí, tarefas desafiadoras pela frente, tá? Mas conseguindo vencer, poxa, olha, a vida flui, porque é isso que a carta da estrela fala, a vida flui. Você conseguindo vencer isso, a vida flui. Você tá aqui sendo amparado o tempo todo pelo astral, tá? Não se esqueça disso, lembre-se disso o tempo todo, especialmente de quinta para sexta, quando bater esse super baixo astral, tá? Então se prepare já, você que está assistindo essa live ou esse vídeo depois, de quinta para sexta, já faz aquele combo brigadeiro, pipoca, junta com as amigas, às vezes uma ou duas que possam ir na tua casa estão em quarentena, máscara, ou combina encontro online, tá? Mas esteja preparada para ter uma rede de apoio e uma rede de suporte, porque a energia tende a pesar muito e tende a deprimir muito. Então, o legal disso aqui, né? O legal dessa proposta da gente saber a energia de cada dia é a gente se proteger, se prevenir, se planejar, né? Então, já sabendo desses aspectos desafiantes dessa próxima semana, se planejem, tá? Porque em geral tem batido certinho. É isso, meus amores. A vida é isso aí mesmo, a vida é pra gente aprender a passar pelos desafios. Tá sendo o momento da humanidade agora, tá sendo assim, aquela. Sabe quando no mar? A gente vai na praia, assim, aí a gente quer entrar no mar, aí só a gente entra, né? Aí não tá tudo ótimo. Ah, é só ondinha gostosa. Aí começa a vir onda grande. E aí é onda grande. E aí é onda grande. Você não consegue sair, só caixote na cabeça, toma ali caixote na cabeça, aí roda, aí o pé vai parar, né, numa posição que você nem sabe como, você arrasta o peito na areia, Estamos nesse momento, meus amores, estamos todas nós, e todos nós, porque os homens agora com esse eclipse vão dar uma pirada também. E já estão pirando, tá todo mundo meio pirado com essa pandemia, né? Tá todo mundo percebendo que ninguém é 100% normal, né? Ninguém, ainda mais nesse confinamento, enfim. Então, é isso. Esse é o momento em que a gente tem que ficar feliz em manter a cabeça fora da água e se preparar para a próxima onda, tá? Não se iluda. Provavelmente não vai ser o momento para surfar super, mas sempre há beleza nos momentos que a gente está vivendo. Então, vamos tentar achar beleza em tudo isso, porque beleza há. Isso faz parte, no meu entendimento, de um plano divino, de um plano muito maior, de um plano de purificação da humanidade, né? A gente, para quem é kardecista, né? Para umbandistas e para os próprios cabalistas também, pelo menos da cabala ancestral, a gente tem tratado esse momento como um momento definidor da humanidade, tá? Alguns espiritualistas falam que essa muitos, né? Eu sigo um canal que eu aconselho pra caramba, a Mônica de Medeiros, canal maravilhoso, que explica muita coisa. A gente tá na última reencarnação na Terra como ela é hoje, né? Um planeta de expiação e prova, um planeta muito difícil da gente viver, tem sempre muitos desafios, aqui nunca é uma coisa easy, né? Uma coisa tranquila da gente passar por essa experiência na Terra, né? A gente não mora aqui, a gente está aqui, essa é uma escola,
né? Uma universidade, na verdade uma escola, porque a gente somos espíritos ainda muito imaturos, muito levados pelo ego, né? E agora a gente está no momento da humanidade em que quem atingiu, né, o coeficiente mínimo para passar, né, um 7zão, vai continuar numa terra que vai para um próximo patamar, vai virar, sei lá, uma universidade, né? Vai sair de um planeta de expiação e prova. Oi, boa noite, Val, seja bem-vinda. A gente vai sair de um planeta de expiação e prova para ser um planeta de regeneração. Então a Terra vai se tornar um planeta com uma vibração muito mais tranquila, uma vibração muito mais amorosa, uma vibração muito mais pacífica. Mas claro, só vai ficar aqui quem estiver preparado para isso, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento definidor. Lembre-se que essa é, segundo muitos, a sua última encarnação. Então, a sua última oportunidade de você desenvolver o seu máximo potencial. Então, né, para a luz. Então, não desperdice essa oportunidade, tá bom? É isso, meus amores. Acho que eu falei pra caramba, pra variar. Mas lá no meu YouTube eu vou deixar o tempo separadinho, tá? De cada carta. E mais uma vez, amanhã, 6 horas da tarde, a gente vai ter esse super aulão. Se você não falou com as amigas ainda, fale, convide, tá? A gente vai entrar bastante nessa questão do autocuidado, do auto-perdão. E eu já tô bem emocionada, assim como falei no começo aqui da live, eu tô bem emocionada já com as dinâmicas que eu tô preparando pra vocês. E mais uma vez, lembrem do espelhinho, tá? Pode ser um espelhinho de mão, de maquiagem mesmo, mas é importante um espelhinho onde você possa se ver. Ok, meus amores? Uma boa noite para vocês, se protejam, se cuidem, se perdoem, perdoem os outros e amanhã, 6 horas da tarde, a gente tá juntas. Um grande beijo, fica com Deus. Beijo, 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 beijo.